todos. Declaro aberta a audiência de conciliação e arbitragem referente ao processo de número 068/2025, instaurado pelo reclamante Santiago Dionísio Pinto, em face de Sávia Pereira dos Santos, perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Tocantins. Meu nome é Tatiana dos Santos Neves Ferreira, portadora da matrícula de número 2023-21-2955, e eu vou atuar como árbitra na presente audiência junto a Wiliane Bezerra da Silva, portadora da matrícula de número 2024-110-396. O objetivo desta Câmara é solucionar a presente demanda de maneira célere, imparcial e justa para as partes. A demanda trata-se do descumprimento do contrato de turismo por parte da empresa Expedições Limitada, responsável pelas acomodações do reclamante. Peço agora que o reclamante se apresente. Meu nome é Santiago Dionísio Pinto, sou brasileiro, número de matrícula 2024-11-0235. Peço agora que a parte reclamada se apresente. Boa noite, eu me chamo Sávia Pereira dos Santos, sou representante da empresa Expedições e minha matrícula é 2024-110-237. Agradeço às partes pela apresentação e passo a palavra para a árbitra Wiliane Bezerra da Silva. Boa noite a todos, sou Wiliane Bezerra da Silva, portadora da matrícula por número 2024-111-396, e atuarei como árbitra nesse procedimento, com o objetivo de buscar uma resolução adequada à controvérsia apresentada pelas partes. O objeto da presente demanda trata do descumprimento parcial do contrato firmado entre as partes. Segundo a parte reclamante, não foi disponibilizado o quarto previamente reservado, o que gerou transtornos significativos, exigindo alterações em seus planos e causando desconforto e preocupação. Diante da situação, o reclamante aceitou hospedar-se em outro quarto, disponibilizado pela empresa, bem como a devolução da diferença de valores, visto que o quarto original possuía valor superior. Posteriormente, insatisfeito com os acontecimentos e desgastado pela situação, o contratante solicitou o cancelamento total do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Dando continuidade, solicito que o reclamante apresente a sua petição. Boa noite, né? Em agosto, né, de 2022, eu entrei em contato com a empresa aí da Sávia e fechei um pacote que estava em promoção aí, né, do Jalapão, né? Esse pacote era do dia 8 ao dia 14, né, de fevereiro de 2023, né? E esse tinha no valor de 26.400, né? E aí eu já paguei tudo, paguei 6.400 na entrada e 20 mil depois no cartão de crédito, quando eu cheguei lá no local. O que acontece é que quando eu cheguei no hotel, o quarto que eu tinha fechado um acordo com ela do quarto, já estava alugado, né? Então me ofereceram lá um outro quarto e na hora que eu olhei era muito inferior, não dava nem para comparar, né? Então daí, depois de algumas conversas, né, a gente chegou num acordo da devolução aí referente a 2 diárias, que seria referente ao tempo para o outro quarto desocupar. Né? Quando passou esses 2 dias, né, a gente fez os passeios durante esses 2 dias, eu fiquei nesse quarto inferior, só que aí no outro quarto não desocupou, porque ele alugou lá pelo sistema online, não sei como foi, e aí foi quando eu pedi o cancelamento total, né? Fiquei meio chateado, claro, fiquei chateado e pedi o cancelamento total. Mas a Sávia me tornou aí, depois de um acordo lá, né, a gente conversou, a Sávia me tornou R$3.600, né, de todo o valor ela só me tornou R$3.600, porque ela disse que esse valor era referente à hospedagem, e o restante do serviço estava me fornecendo ainda estava liberado para me fazer, no caso, os passeios, o carro que iria me levar, tal, todo, estava disponível, aí ela não tinha como me ressarcir, né? Então assim, não tinha cabimento eu continuar fazendo os passeios, fazendo as coisas, mas eu pagar um outro hotel por fora, sendo que já estava desgastado o acordo ali, né? O nosso contrato já estava desgastado, então eu pedi para ela cancelar todo o acordo, me devolver meu dinheiro, mas não teve jeito, né? Então eu fui embora para Palmas, né? E como o meu voo de volta era só no dia 14, né? E aí então faltava 3 dias. E aí eu fiquei em Palmas mesmo, aluguei outro hotel, fiz alguns passeios em Palmas, né? O que eu não
coloquei aí, não estou cobrando, o que eu estou cobrando aqui é somente referente ao contrato. Então aí o valor de 26.400 que eu paguei, menos os 3.600 que ela devolveu lá, né, que ela fala que é do hotel, beleza, sem problema, mas e o restante? Porque eu também não usufruí do restante, né, porque não tinha como eu usufruir. Então ficaria faltando aí 22.800, que é o que eu estou fazendo a cobrança aqui agora, né? Então eu entendo que por eu não usufruir, por ter todo esse desgaste, eu tenho direito a esse valor, e por isso a gente está aqui tentando resolver, tá? Então é isso. Muito obrigada, Sr. Santiago. Em resposta, a parte reclamada, Sávia Pereira dos Santos, representante da empresa contratada Expedições, afirma que houve comunicação prévia sobre o problema com a hospedagem, que o quarto substituto foi aceito pelo cliente como solução alternativa. Agora, solicito que a parte reclamada apresente a sua contestação. Boa tarde. Então, o senhor Santiago, ele alega que o quarto em que ele ficou hospedado na nossa pousada é diferente do que foi acordado e que ele só descobriu isso quando ele chegou. O que é um fato que não é verdade. Um mês antes da viagem dele, dia 8 de janeiro, eu, como representante da empresa, entrei em contato com o senhor Santiago para informar que o quarto que foi reservado para ele estava com problemas técnicos, tanto na encanação quanto no sistema elétrico. Então, como o técnico não deu para nós um retorno de quando o quarto estaria pronto para o uso, nós resolvemos oferecer outro quarto, já que o pacote já estava pago e nós não queríamos frustrar o Santiago na questão da viagem dele. Então, nós oferecemos outro quarto. Esse outro quarto, ele tinha um custo realmente menor do que o quarto original do contrato. Então, vendo que existe essa diferença, é claro que a empresa ofereceu um estorno para o senhor Santiago no valor de R$3.000, tá? Então, o estorno inicial que o Santiago recebeu foi de R$3.000. Por WhatsApp, né? Inclusive, essas mensagens foram anexadas nos autos. O senhor Santiago, ele tinha aceitado que o quarto fosse esse, que a gente, né, tentou essa troca, justamente para ele conseguir desfrutar da viagem dele, e aceitou esse estorno de R$3.000. Então, essa foi a primeira solução que nós encontramos. Só que acontece que no dia 10 do 2 de fevereiro, no caso, o quarto ficou pronto. Como o quarto já estava pronto para o uso, voltou para o sistema. Então, outro hóspede alugou esse quarto. O senhor Santiago já estava na pousada no dia, já era um dos dias da viagem dele. E ele, percebendo que o quarto estava sendo usado por outro hóspede, solicitou uma informação para a recepcionista. Só que aqui nós tivemos um grande conflito, porque o Santiago exigiu que o quarto do contrato fosse cedido para ele, sendo que nós já tínhamos combinado que ele receberia esse outro quarto com custo menor. Inclusive, ele tinha recebido o estorno referente de R$3.000. Só que ele continuou insistindo muito, teve uma discussão com a recepcionista ali no momento, verbalmente eles tiveram ali realmente uma discussão. O senhor Santiago foi acompanhado a se retirar da pousada, porque estava ali atrapalhando o fluxo, inclusive, de outros clientes. E ali, com o calor do momento, o senhor Santiago me mandou mensagem pedindo a rescisão do contrato. Eu aceitei, é claro, a rescisão, já que ele realmente, né, não tinha condições mais devido à discussão que teve na recepção de continuar ali. Só que ele queria o reembolso total do pacote. E isso não era possível, uma vez que parte do nosso serviço são terceirizados. Então, o investimento já tinha feito. Inclusive, o senhor Santiago já tinha 2 dias desfrutado dos nossos serviços também. Inclusive, a alimentação, o guia turístico, a própria hospedagem em si. Então, não era possível fazer o reembolso desse valor total. Mas, né, como a relação já estava ali desgastada, né, a empresa, em uma reunião, concordou em fazer um reembolso para ele no valor de R$3.600. Então, no total, o senhor Santiago recebeu R$6.000 de reembolso. Depois, né, ele acionou essa presente Câmara de Arbitragem para tentar solucionar esse problema, pedindo reembolso. E nós percebemos que no próprio dia 10 do 2, e depois lendo a petição que ele escreveu, que tinha muitos fatos infundados. Inclusive que no próprio dia 10, no dia dessa discussão acalorada que teve na recepção, o senhor Santiago fez publicações
na rede social dele, Twitter, o antigo Twitter, o atual X, falando que iria entrar com esse procedimento de arbitragem, que iria falar que ele foi expulso, né? E que foi super maltratado na pousada. E depois, no dia 14/2, ele ainda fez uma nota no Instagram relatando, né, que tinha sido expulso, algo que não é verdade, e que tinha sido péssimo tratado. E, infelizmente, essa nota veio a viralizar, tomou repercussões nacionais. Nós tivemos uma queda drástica das nossas ações, tivemos uma queda drástica nos contratos que nós fechávamos mensalmente, tivemos que demitir inúmeros funcionários, porque não estavam mais conseguindo manter a empresa aberta praticamente. Então, assim, foi muito complicado essa questão, porque o quarto tinha sido comunicado antes que seriam trocados, o senhor Santiago tinha, inclusive, aceitado. Então, foi uma surpresa muito grande para mim, como representante, que nós tivemos que resolver esse problema aqui nessa Câmara de Arbitragem. Diante das informações expostas por ambas as partes, observa-se que houve quebra contratual por parte da empresa, ao não garantir o serviço inicialmente acordado. Por outro lado, nota-se também que a parte contratante adotou uma postura que gerou dificuldades à empresa, sobretudo em razão da repercussão negativa causada. Reconhecendo-se a existência de prejuízos por ambas as partes, proponho que busquemos uma solução consensual. As partes estão dispostas a firmar um acordo para encerrar essa controvérsia? Eu acredito que seja possível a gente chegar assim num acordo, principalmente porque o mais importante para a empresa é restaurar a credibilidade. Porque atualmente, no cenário que nós estamos, a credibilidade da empresa está manchada e nós precisamos resolver isso com o máximo de urgência. Então, a proposta que eu tenho para oferecer para o senhor Santiago é que ele faça uma retratação pública, uma outra nota se retratando a respeito desse acontecimento. Ok. Senhor Santiago? Assim, a questão da desculpa, da retratação, eu posso até fazer, né? Mas eu teria que ter algum retorno, porque eu gastei um dinheiro alto, então, e não tive 2 dias, eu tive 2 dias de férias, né? E o resto foi só constrangimento. Então, assim, eu tinha que ter algum retorno com isso. Não tenho problema nenhum em fazer a retratação, eu entendo, eu até peço desculpas aqui também e faço a retratação sem problema, mas tem que ter algum retorno para mim, né? Então, seu Santiago, o que o senhor acha da empresa oferecer 2 dias para o senhor de viagem, de imersão no Jalapão, e o senhor faz essa retratação pública? Pode ser. Aí, no caso, pode ser 2 dias, então, e eu faço a retratação, peço desculpas, sem problemas. O que o senhor acha disso ser feito aceito, no mês sim. de julho, então? O próximo mês pode ser. Eu vou estar em Palmas também, né? Daí já a gente só chega num consenso aí, a data certinho. Eu acho que na data da semana do dia 7 eu tô em Palmas. A gente pode organizar. Então fica aí pros 2 dias mesmo, né? 2 dias. Como eu já vou ter hotel, não precisa do hotel. Né? Então só 2 dias aí do imersão, tá tranquilo, eu faço a retratação sem problema, não quero prejudicar mais a sua empresa, tá? E tô pronto para fazer esse acordo, então. Então, a empresa se compromete com o senhor, tá? De disponibilizar a questão de transporte, questão de alimentação, tá? E o guia turístico por dias 7 e 8 do mês de julho, pode ser? Pode ser. Tudo bem. Após o diálogo e a manifestação de vontade, ficou acordado que a empresa Expedições oferecerá ao reclamante Santiago Dionísio Pinto 2 dias de passeios gratuitos, em compensação pelos transtornos ocorridos. A hospedagem nesses dias será de responsabilidade do próprio reclamante, ocorrendo entre os dias 7 e 8 de julho. Em contrapartida, o senhor Santiago Dionísio Pinto compromete-se a realizar uma retratação pública em suas redes sociais, esclarecendo os fatos e reconhecendo os excessos cometidos durante a situação vivenciada no hotel. Assim, fica homologado o acordo entre as partes com força de título executivo extrajudicial, conforme os princípios que regem a arbitragem e os meios de resolução de conflitos. Nada mais havendo, declaro encerrada esta audiência.